O que eu fiz aqui foi juntar uma das mentes mais brilhantes vivas hoje com uma inteligência artificial e usar isso para criar algo completamente novo. E foi assim que eu preparei essa palestra que o Sebrae me convidou para dar sobre inteligência artificial e humanização. E eu criei algo completamente novo para mim, super personalizado para o que eu estava fazendo. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco do que eu criei, mas mais importante também discutir com você sobre IA e humanização. Bom, o Sebrae me chamou para dar essa palestra sobre IA e humanização, algo bem diferente, né, e difícil de ser falado, porque é um assunto que ninguém tem a resposta ainda. Mas eu fiz uma coisa bem bacana, personalizada, para eu poder dar essa palestra aqui no Centro de Inovação. E eu quero te mostrar como foi o processo. Primeiramente, eu quero discutir sobre a humanização, discutir mesmo porque eu não tenho respostas. E eu fiz um estudo junto com o Harari, e você já vai entender, o escritor de Sapiens, o porquê disso, né, que eu tô falando. O quão personalizada eu deixei essa palestra, e essa palestra me renderam frutos. Eu consegui fechar mentoria, consegui mais parceria ali com o centro de inovação aqui da região. Então, é muito legal, né? Mas eu usei a IA em praticamente todo o processo, e eu quero falar um pouco sobre como foi essa palestra, que o pessoal teve, foi bem positivo o impacto, assim, eu acredito, porque o feedback foi bem legal. Inclusive, como eu falei, já fechei uma mentoria por conta dessa palestra, e eu quero te mostrar aqui o que que eu fiz, né, como foi essa palestra para o Sebrae e como eu gerei essa palestra de uma maneira que só eu poderia gerar, porque está focado em mim. Eu quero fazer essa engenharia reversa aqui, na metade do vídeo com você, mas antes vamos entrar na discussão sobre IA e humanização. Discussão mesmo, porque eu não tenho a resposta, né, mas vamos lá então. O que que nos torna verdadeiramente humanos, né? Essa é uma pergunta muito importante, porque será que a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de sentir, ela se conecta com os outros? Não. Bom, o que que nos torna verdadeiramente humanos? Será a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de sentir e de se conectar com os outros? E será que a máquina pode imitar tudo isso? Será que ainda assim a gente seria únicos? Difícil dizer, né. O Sebrae me deu essa palestra, então esse desafio de IA e humanização, e eu topei porque eu achei muito interessante, realmente achei muito interessante o tema da palestra, e algo que me desafia, e eu adoro desafios. Então aqui é meu canal, quero trazer mais um pouco sobre mim também. Para vocês terem uma ideia, eu morei no Mianmar, um mês e meio fazendo trabalho voluntário no Mianmar. Eu dormi em monastérios, em orfanatos, era um processo de empoderamento da população, onde a gente ajudava eles a focarem desde lugares mais, desde universidades, vamos dizer assim, a lugares como orfanatos e tudo mais que dependem muito de doações, e foi um processo incrível. Então, assim, uma pessoa que morou em Mianmar, dormia em monastério, não tinha nem colchão, caminhava com os monges, tu não pode esperar muita coisa, né? E eu não tô trazendo religião aqui, porque eu sou agnóstica, mas o fato de me colocar em situações diferentes. Eu já morei numa fazenda na Bósnia, com um intercâmbio que daí não era um voluntário, né, mas voluntariado, mas sim um intercâmbio de troca de moradia por trabalho, onde eu fui vegana por 12 dias. Eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas eu queria me desafiar aonde eu me colocava, eu não tomava, eu tomava banho, obviamente, mas não tomava com produtos químicos. O que a gente gerava nessa fazenda era somente uma sacola de lixo por semana, e eu me coloquei em dormir em barraca, em situações bem extremas, assim, porque eu queria ver até onde eu ia chegar, e eu queria fazer um detox no meu corpo e ver como é que funcionava. Então eu basicamente me alimentei, à base de plantas. Então é algo Thaís, tu é doida, vegetariana? Eu lembro que meu tio falava, falei, não tô aqui para discutir vegetariano, vegano, eu não sou, eu como carne por conta que eu acredito, né, nisso e tudo certo. É só por me colocar em situações diferenciadas. Mochilão na Europa, dormindo em hostel, viajando sozinha, 3 meses de mochilão, já viajei o mundo inteiro. O mundo inteiro é muito, né, Thaís? Mas 41 países aí, então eu gosto de me colocar em situações diferentes e me desafiar. E aqui foi o que aconteceu, né? Eu me desafiei me colocando aqui em trazer uma palestra que é muito difícil de ser feita, mas com a ajuda da IA eu consegui pessoas importantíssimas ao meu lado e aliados. E, bom,
Vamos lá. Quando me falaram dessa palestra, o que que me veio na cabeça? Dois livros. Na hora me vieram esses dois livros do Harari, né? Do Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens, mas também tem o livro das 21 lições para o século XXI, e Nexus, que é um livro novo, grande, que eu comprei e estou ouvindo o audiobook, eu não terminei ainda, mas fala muito sobre inteligência artificial, sobre dados, é interessantíssimo, vale muito a pena ler. E aí, o que que eu pensei? Putz, eu tenho a IA que me ajuda a me basear nesses livros de uma pessoa que eu admiro bastante, que é uma pessoa que tem os estudos, vou unir. Então eu vou pegar a inteligência artificial, a minha inteligência humana, junto com a do Harari também desses livros, e vou criar o quê? Um assistente para me auxiliar nesse processo inteiro, né? Então, eu acredito que foi basicamente o insight que me deu aqui. E até quero perguntar aqui para vocês, eu vou fazer que nem eu fiz na palestra. Quantas pessoas usam chat GPT? Provavelmente quase todo mundo, tá? Na era da palestra, todo mundo levantou a mão. E aí eu perguntei quantas pessoas usam assistentes do chat GPT. E aí ninguém levantou a mão. Ninguém. Na palestra inteira ninguém levantou a mão. E essa palestra foi agora, assim, sabe? E aí o que que fiz, né? Então eu pensei, eu peguei as ideias do livro. Talvez você que assista meu canal, por eu estar trazendo coisas mais um pouco diferentes da IA, não é o público que nunca usou um assistente ou que nem sabe que é assistente, tá? Mas eu tenho que lembrar que numa palestra aí na internet tem pessoas que nunca usaram talvez o chat GPT, ou que não entendem muito, ou que já são super tops e entendem super e tudo mais, né? Então tenho que trazer isso. E o que que eu fiz, né? O que que eu fiz? Eu peguei os livros, eu coloquei na IA num robô e coloquei a minha tecnologia humana, vamos dizer assim, né? Para criar um assistente específico para essa palestra, com os dois livros e um assistente treinado para palestras que me ajudasse. E além de ele estar treinado para palestra, ele está treinado com o meu tom de voz, até porque eu botei o contexto no chat GPT e coloquei como eu faço, como eu me comunico, e ele mesmo já sabe disso, né? Mas eu treinei esse assistente para falar como eu falo, para ser meu aliado nisso, com dois livros de uma pessoa que eu admiro bastante, dois livros muito bons, e mais a minha inteligência humana para poder preparar essa palestra e colocar, né, a IA e a humanidade, né, a humanização. Então, foi basicamente isso que eu pensei na hora. E quando eu apresentei isso para o pessoal, todo mundo ficou tipo, talvez seja óbvio para você, mas para muita gente talvez não é, né? Ontem eu entreguei uma mentoria que eu mostrei um assistente de vendas que eu tenho aqui, e a menina ficou pasma, assim, né? Que a gente vai criar um assistente para ela, que ela tem uma metodologia de vendas, né? E ele tá baseado em spin selling, por exemplo. Então, assim, são coisas que às vezes a pessoa não sabe mesmo, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz para poder entregar essa palestra, né? E, e o que que esse assistente me deu, né? Então, aqui no próprio livro das 21 lições para o século XXI, ele fala que qual um dos desafios dessa época de inteligência artificial? Que a IA ela pode gerar desemprego em massa, minar a liberdade individual e concentrar o poder em poucas mãos, né? Isso eu achei extremamente interessante, né? Porque a ascensão da IA não é apenas um avanço tecnológico, mas é também um desafio essencial para a humanidade. Então, como o Harari apontou, né, esse desemprego em massa e tudo mais, a gente precisa analisar e como que a gente vai garantir que essa tecnologia ela vai servir os seres humanos e não o contrário, né? Então, é isso que é muito, 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 muito importante. Eu até perguntei assim, o desemprego a gente já sabe mais ou menos, né, que tá levando e que talvez vai levar, claro, novas coisas vão surgir, novos empregos estão surgindo, mas a gente tem que cuidar muito nisso. Então, o que eu falo sempre é esteja à frente, estude automações, IA, entenda de inteligência artificial, porque provavelmente alguém que vai ser, é o novo Excel já, alguém que entende sobre inteligência artificial, automações, as empresas vão pedir, né? Então, é necessário. Minar a liberdade individual foi bem interessante o porquê. Deixa eu ver, eu acho que foi aqui. Minar. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fui fazendo essa parte aqui. Mas aqui eu falei assim, ó.
que quer dizer, o que ele quer dizer com isso, né? Minar a liberdade individual e concentrar o poder em poucas mãos, né? Aqui ele fala, obviamente, do desemprego em massa, isso a gente já sabe, mas eu tava assim, o porquê concentrar o poder em poucas mãos é meio óbvio também, mas eu fiquei, por que liberdade individual, né? E aqui ele ainda fala, ó, com o avanço da IA e a Big Data, né, vamos dizer assim, os governos e empresas podem monitorar comportamentos em nível sem precedentes. É isso aí. E os algoritmos podem prever nossas decisões antes mesmo da gente ter consciência delas. E eu já trabalhava com isso, eu já vou te dizer o porquê que eu trabalhava e onde eu trabalhava com isso. E o que pode ser usado para manipulação política, controle social. Por exemplo, regimes autoritários utilizando a IA para vigilância e repressão. Vamos lá. Eu trabalhava numa empresa na França que a gente analisava dados. Então, eu sou analista de dados com um sistema que já usava IA. E esse sistema é um sistema muito caro, que hoje em dia está até barateando, que a gente consegue fazer com automações, e IA ainda não é fácil, mas a gente comprava dados do Twitter, do Instagram, do TikTok, de todas as redes sociais, a gente comprava esses dados e analisava. E quem eram os nossos clientes nessa empresa que eu trabalhava? Danone, Renault, Citroën, Louis Vuitton, todas as empresas que eu trabalhei na França, que são também empresas francesas, que foi quando eu trabalhava na França. Então, eu vou te dar um exemplo de uma pesquisa de mercado que eu fiz. Então, a Danone da Espanha sabia todos os dias, porque eu analisava esses dados de social listening, se alguém tinha falado mal do Danoninho. E todos os nutricionistas que falavam mal, que não são só nutricionistas, né? Que falavam mal do Danoninho, eu sabia. Porque a gente tinha os dados, tanto de blogs, então nosso sistema também por IA fazia essa pesquisa, né? Então, eu- a gente sabia, então, por que a Renault, por que, que as pessoas se posicionaram contra a Renault quando a Anitta era a garota propaganda delas? Influenciadores para L'Oréal, eu pesquisei muitos. Então, se a pessoa tinha sido homofóbica, racista, babaca na internet, eu tinha acesso a tweets antigos do Neymar, por exemplo. Então, se a pessoa tinha feito alguma coisa assim na internet, a gente conseguia analisar e, por base de dados, né? E das pesquisas, a gente falava, olha, essa pessoa pode ser uma boa influência ou não para sua empresa, né? Então, assim, a gente já tinha isso em 2019, quando eu trabalhei na França, mas agora está muito mais fácil. Quem tem mais dinheiro consegue prever. Então, talvez as pessoas já vão, as empresas, os governos já vão saber os nossos próximos passos. Eu vi ali que também que, acho que saiu no The News, que as empresas, saiu de um The News que o governo britânico já está estudando isso também. Deixa eu procurar. Governo britânico e a criminosos. Vamos ver. Era alguma coisa assim de criminosos no governo britânico. Reino Unido está isso aqui. Reino Unido vai utilizar a inteligência artificial para tentar prever crimes e impedir assassinatos. Ou seja, ele já tem padrões, né? Então, padrões de pessoas, talvez com. Até assisti ontem o filme lá da Apple, do carinha que entrou na Apple em Amsterdã e, né, fez pessoas de refém. E ele tinha problemas psicológicos, já tinha passado por crimes e tudo mais. Então, aqui, basicamente, eles estão criando por inteligência artificial que pretende identificar, com base em padrões comportamentais, indivíduos sobre supervisão penal que apresentem maior risco de cometer homicídios. Então, assim, é muita coisa que a IA pode trazer. E como eu falei, aqui ela pode prever decisões antes mesmo da gente ter consciência delas, por conta de padrões nossos que acontecem, né? Então, pode minar nossa liberdade individual. Eu fiquei bem, meu Deus, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? E a concentração de poder, obviamente, quem controla os dados controla o futuro. E o Harari ainda aponta que as grandes corporações de tecnologia, como Google, Amazon e Facebook, estão acumulando os dados sobre bilhões de pessoas, dando-lhes um poder incomparável, né? Um poder comparável até superior ao dos estados, né? Seria incomparável no geral, porque não tem nem como comparar, mas superior até ao dos governos, porque eles detêm os dados, né? E esse monopólio da informação cria uma nova elite tecnocrática, capaz de influenciar eleições, comportamentos de consumo e até aspectos da vida pessoal dos indivíduos. Então, assim, gente, é difícil. E até a conclusão aqui que ele traz, tá vendo que eu fui falando com a IA, mas por trás disso eu tive que dar
eu tive que dar fôlego pra ela. Eu acho que teve até um comentário no meu vídeo anterior que a pessoa falou assim, tá, a IA vai controlar tudo quem, por que que eu vou precisar de você pra falar? Gente, é difícil, eu tenho as minhas vivências, eu tenho as minhas ideias, os meus insights, e eu trago isso aqui no canal e vou, como vocês falaram que gostaram desse tipo de vídeo, eu vou trazendo esses insights, vou conversando. A IA não tem consciência. Ela tem alma, ela pode seguir padrões, ela vai imitar esses padrões, mas ela não tem ainda consciência, ela não tem alma. E a autenticidade é o que vai fazer a diferença agora. Então, tu ser autêntico, tu ter essas experiências de vidas, vai ser o que vai mudar. E pessoas um pouco mais seniors, que às vezes a IA não consegue fazer, pessoas que vão manipular as coisas com inteligência artificial, então, um programador que sabe usar IA, um analista de dados que sabe usar IA, coisas assim, sabe? A gente vai precisar de um humano. Eu sempre gosto de ter nas duas pontas, principalmente. Mas a gente não sabe o que realmente vai acontecer em si, né? Então aqui foi isso que eu usei a IA para ir compilando as coisas junto com a minha capacidade humana de pensar e ter pensamento crítico, junto com livros que eu li, estou lendo e compilar tudo e usar a IA para potencializar isso. Então eu não entendi alguma coisa. O que que ele quis dizer o Harari com a parte de liberdade individual? Pô, nossa, é verdade, trabalhei com isso. Como é que eu não me toquei, sabe? Então, é basicamente isso que eu quero que a gente una a IA junto com o ser humano. E aí ele vem aqui, criar um mundo onde poucas empresas e governo controlam o destino da humanidade. Ele não diz que a IA é inerentemente ruim, mas sim que seu impacto depende de como escolhemos usá-la. Fato, concordo. E tá vendo aqui, ó, isso conecta bem com a sua palestra. Como podemos garantir que a IA sirva aos humanos e não ao contrário? Tá vendo? É muito legal. E é algo muito específico para mim, né? Então, se a gente voltar aqui, como garantir que a tecnologia sirva aos humanos e não ao contrário, né? Foi exatamente o que eu trouxe ali. E a colaboração, assim, que eu acredito é que. Deixa eu passar aqui para o próximo. Que a informação é diferente da sabedoria. O porquê? Aí ela pode imitar as emoções, mas ela não possui uma consciência real. Foi o que a gente já discutiu ali, né? Então, enquanto a IA pode imitar as emoções e tomar decisões baseadas, né, em grandes volumes de dados, ela não possui uma consciência ou uma empatia real. E o Harari mesmo fala que, como as redes de informações moldam a sociedade, os dados, a nossa atenção estão nas redes, né? Ele destaca que a informação não é sinônimo de sabedoria, não é porque está na internet que é verdade, né? Então, a informação, tu saber de muita coisa, não é um sinônimo de uma sabedoria. E o desafio, então, está em criar inteligência artificial que respeite os valores humanos, como compaixão, justiça, sem substituir a interação genuinamente humana. Então, eu acredito que é essa parte que a gente precisa tomar cuidado e focar mais, né? Então, passando aqui, basicamente, como a gente vai ter essa colaboração entre humano e máquina, acho que essa imagem reflete bastante, e que o futuro não deve ser sobre a IA substituir os humanos, mas sim potencializar habilidades como criatividade, inteligência emocional e pensamento crítico. Ponto. Para mim, isso que é o importante. A IA ela pode atuar como uma parceria que amplia a capacidade humana, ao invés de apenas executar comandos inteligentes mecanicamente, né? Então, eu acredito muito nisso e é exatamente isso. Então, o futuro não deve ser sobre a IA substituir os humanos, vou repetir, mas sim potencializar habilidades como criatividade, inteligência emocional e pensamento crítico. É isso que a gente precisa potencializar, principalmente o pensamento crítico, né? Então, como a gente potencializa o pensamento crítico na época da inteligência artificial? E eu quero trazer algo que a gente possa passar para frente, sabe? Porque se a IA ela pode influenciar opiniões, moldar percepções e até criar realidades alternativas, como que a gente pode garantir que não sejamos apenas consumidores passivos dessas informações? E aí, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa, assim, questionar a fonte, é importantíssimo, sempre. Questione o que eu tô falando aqui. Hoje eu dei uma palestra, um talk, numa escola, na escola que eu estudei, né, numa das escolas que eu estudei na infância, no Salesiano, em Itajaí. E eu fui lá e fui falar com esses adolescentes. Pensa, a plateia de adolescente foi mais difícil do que a plateia dessa palestra aqui. E eu falei, gente,
questione a fonte de tudo. Eu tenho um vídeo que eu sempre falo que é ressalva, né? Que é caveat, que tá no meu outro canal, Thaís com TH, T Cardoso com S, T de tatu. E é isso, tenha ressalva com tudo. Então, assim, como que a gente deve fazer com as notícias, né? A gente tem que perguntar de onde que veio essa informação. Se ela foi gerada por IA, qual o viés disso por trás? Quem que trouxe? Aqui em casa, por exemplo, né, desde a minha infância, eu via meus pais conversando muito sobre direita e esquerda, ver pensamentos políticos diferentes, ter a sua própria opinião. Então, eu nasci com isso, sabe? Eu nasci com realmente pensar e ver vieses de confirmações. Então, assim, importantíssimo a gente cuidar, porque as informações são enviesadas. Inclusive, ontem, na comunidade que eu tenho em inglês, o The AI Atelier, eu mostrei que o Washington Post e o ChatGPT, eles se uniram para trazer informações. E aí, na minha cabeça, era uma coisa legal, porque em tese, a IA é treinada com muitos dados. E esses dados são tudo, qualquer um pode colocar na internet esses dados, né? E aí tem que cuidar. Então, existem pessoas que treinam essas IAs para cuidar, essas LLMs, para cuidar, para ver se tem informações erradas ou não. E a gente sabe que vem muitas vezes, e que alucina e tudo mais. E aí ele falou assim: tá, mas espera lá, será que isso é bom ou ruim? Porque vão vir informações enviesadas do Washington Post, que a gente sabe que a mídia tem um viés, às vezes para esquerda, às vezes para direita, às vezes para o meio, porque elas quiserem fazer. E elas podem ser sensacionalistas, a gente precisa cuidar muito. Então, assim, vamos questionar essa fonte. De onde é que tá vindo isso, sabe? E aí a pessoa falou, e eu falei, putz, eu não tinha refletido sobre isso, porque na minha cabeça é uma mídia, essa mídia, ela tem, principalmente o Washington Post, tem muitas pessoas cuidando das notícias para ver se elas são notícias verídicas, o jornalismo de maior qualidade, mas essa pessoa me trouxe um outro pensamento de que poxa, mas será que eles também não é uma mídia mais enviesada e tudo mais? Eu falei, putz, é verdade, então a gente tem que cuidar. Cuide sempre, tenha ressalva, analise sempre de onde que vem essa fonte para a gente ter sim um pensamento mais crítico. Veja novas culturas, como é que não vou entrar em religião. Mas eu fui pra Índia no passado. Então, assim, gente, não tem como comparar. Na Índia eles não sabem nem o que que é Jesus, sabe? Entendeu? Então, assim, eles se vestem de outra forma. É totalmente diferente do que a gente vive aqui, sabe? Então, assim, vamos abrir a mente para o mundo, ter esse pensamento mais crítico, sempre se questionar, ver de onde é que veio, analisar e se perguntar o porquê disso. Faz sentido, não faz sentido? Como é que em outros lugares assim você vai ter um pensamento mais crítico. E as pessoas também. Usar a inteligência artificial aqui como uma aliada e não como uma autoridade suprema. Aí ela pode oferecer ideias, mas a decisão final deve ser sua, tá? Não terceirize o seu pensamento crítico, de verdade, não faça isso. Pratique a criatividade também. Então, aí ela pode gerar conteúdos impressionantes, mas ainda não tem a tua intuição humana, ela não tem essa intuição. Ela pode, né, padronizar aquilo. Então, explore a ferramenta como um estímulo para suas próprias ideias e não como um substituto. Então, pense assim, ó, aqui, eu tô com o meu caderninho, tá vendo aqui? De ideias que eu fui fazendo aqui, eu fui construindo tudo com a minha cabeça, junto com a IA. Então, pratique essa tua criatividade também. E propague o uso consciente dela. É muito importante. Então, ensinar não as pessoas não apenas a utilizar a inteligência artificial, utilizar a IA, mas dialogar com ela, conversar com ela, fazer perguntas melhores, ter um melhor pensamento crítico. Eu estava esses tempos num evento e a mulher perguntou com o que que eu estava trabalhando. E aí eu estava no banheiro conversando com uma amiga, lavando a mão, e eu falei, eu trabalho com IA, não dei muita atenção. Ela, eu também trabalho com IA, brava assim, né? Aí eu falei, nossa, tá bom, moça, calma. Ela era mais velha, aliás, professora da UFSC, que é a Universidade aqui de Santa Catarina. E aí a senhora trabalha com IA? Ela, aham. Aí eu, tá, e o que que a senhora faz? Ah, às vezes eu uso o Gemini e o Meta né, o Meta AI ali do WhatsApp. Daí eu falei, a senhora trabalha com inteligência artificial e coloca nas suas aulas, automações, né? Não, só falo com elas. Então, na cabeça dela, por ela falar e, sei lá, pedir correção de uma prova, não sei, alguma coisa assim, ela já trabalhava com IA. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ela não sabia o que estava falando, dizendo e estava afirmando coisas e afirmando com uma certeza que, olha, aí eu conversei com ela, analisei e fui entendendo mais ou menos, né? Então, foi difícil, mas foi mais ou menos ali que eu entendi também que as pessoas. Depende, cuide de quem trabalha com IA, o que que a pessoa está fazendo com inteligência artificial e tudo mais. E não que eu seja a melhor pessoa do mundo para falar sobre isso, mas eu
vivo isso todo dia, você consegue ver como eu cheguei até aqui, como que foi meu caminho, porque eu gravei, tem uma playlist, eu vou deixar aqui embaixo, de construindo um negócio com IA. Eu trabalhei na França, é verídico, você pode confirmar no meu LinkedIn, nas coisas, tudo que eu tô te trazendo aqui são vivências minhas, e a gente precisa de pessoas que estejam um pouco, não à frente das outras, à frente do mercado de inovação, que possam parar as coisas para estudar mais a fundo, para trazer esse conhecimento. É importante, porque as pessoas não têm tanto tempo assim, né? Às vezes tem filhos, tem família, tem que cuidar de todo mundo, tem um emprego, tem que viver a vida. Então, assim, agradeço essas pessoas que dedicam tempo e que conseguem vir aqui também e compartilhar conhecimento para sua vida também melhorar. E vamos lá, então, o verdadeiro diferencial do humano não é só em processar informações, mas em fazer perguntas, contestar e construir sentido, né? E a IA não é só o futuro, já é o presente. E não adianta a gente fugir dela, pois já está acontecendo, a gente não tem o que fazer, né? E existem aspectos positivos e negativos, eu sei disso, eu sei. Mas a maneira como a gente escolhe olhar para isso e utilizar essa ferramenta é o que realmente importa. Então, vai ser a maneira como você vai utilizar, se você vai usar para o seu bem, para o bem da humanidade e das pessoas, e não para o mal, para aplicar golpe e tudo mais. E a gente pode sim usar ela para fortalecer o nosso pensamento, a gente pode usar ela para criatividade, para interação humana, ou a gente pode simplesmente tornar dependentes dela sem uma reflexão crítica, né? No fim, o impacto da IA não será determinado pela tecnologia em si, mas pela forma como nós usamos ela, como nós humanos decidimos usá-la. E a gente está no início dessa jornada, e a pergunta que fica, ao meu ver, é: vamos transformar a IA em um simples robô que obedece comandos ou em uma ferramenta que amplifica os nossos pensamentos? Eu com certeza escolho o diálogo e que me dê tempo para fazer tempo para o que importa para mim. Quero saber a sua opinião também aqui embaixo sobre o que que você acha disso, sobre esses ensinamentos que eu trouxe, né? É extremamente importante, na minha opinião. E eu vou te mostrar, então, já mostrei um pouco o como que eu fiz o assistente, né? Mas basicamente tá aqui, ó, toda a palestra, eu fui conversando com ele, né? Eu fui conversando com ele, eu criei o assistente em si, coloquei os livros ali dentro, treinei ele para dar a palestra, então foi muito legal. E aqui eu fui conversando com ele, fui fazendo os slides, fui perguntando o que mais ele fala aqui, quero saber para ter repertório. Eu fui utilizando a inteligência artificial para fazer uma palestra para o Sebrae e aqui também para produzir esse conteúdo. Então, assim, use a inteligência artificial com sabedoria para fazer coisas para fazer coisas para você, para potencializar. Vamos usar ela para o bem, vamos ter mais pensamento crítico, que é isso que vai fazer a grande mudança, sabe? Vamos ter mais respeitos pelas pessoas. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, dá um suporte bem bacana. Também deixa o like, deixa o que você acha sobre. Mas vamos ter diálogos legais aqui. É o meu canal. Se eu ver um comentário babaca, eu vou simplesmente bloquear, porque é isso. Agora, se é um comentário construtivo, como o colega lá na comunidade que ele falou sobre né, que pode estar enviesado e tudo mais, nossa, eu agradeço, eu quero evoluir, eu tô aqui para evoluir, tô aqui para aprender também. Tem uma frase de uma banda que eu gosto muito, For Fun, talvez se você tenha a minha idade, você conhece também, que é: quero servir, quero ensinar, eu vim aqui para aprender, eu vim para aprender. E é uma das minhas músicas favoritas e é um lema que eu levo para minha vida, então é basicamente isso. Coloque suas ideias aqui nos comentários, eu quero te ouvir também, quero ler, quero refletir. E se inscreve no canal que ajuda bastante. Eu te desejo uma ótima jornada, que você faça tempo para o que importa, que você utilize a inteligência artificial ao seu favor e que a gente não substitua os humanos, mas sim a gente potencializa a IA para habilidades como criatividade, inteligência emocional e pensamento crítico, que a gente olha a IA para um lugar bom disso. E se você ficou interessado em como criar um assistente de inteligência artificial, você pode olhar esse vídeo aqui, que eu vou deixar na tela, que eu ensino você a criar o seu assistente também, assim como eu criei o meu ali, você consegue estar criando totalmente de graça aqui. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, né, como eu monetizo e tudo mais, mentorias, consultorias, a comunidade em inglês, que por enquanto é gratuita, mas a gente vende serviços também, agência de IA, você pode ver aqui na descrição, que tem todas as informações ali.
Beleza? Muito obrigada, uma ótima jornada. Eu te vejo no próximo vídeo e tchau.